tentar de novo. Acho que agora foi, hein? Tá. Olha só, vou repetir aqui só para postar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a estrutura de pacote já está errada, tá? Olha só, você pode escolher aqui o control, ele está mais com cara de application do que infraestrutura, tá? Então, ele tem aqui um anúncio services e um assinante services, tá? Então, esse cara aqui, eu vou trocar ele para application. E vou criar um outro aqui que é infraestrutura. Ó, ele tá. Vou botar aqui no package. Beleza? Então tem aqui, ó. E aí, se a gente tiver alguma coisa que não é pertinente da nossa aplicação, for só infraestrutura, que nesse cara aqui vai ter um cara de infraestrutura, a gente coloca aqui, tá? Não sei se vocês repararam, pode não estar no modelo, mas aqui na descrição dos casos de uso, em algum lugar ele fala que tem que enviar um e-mail, tá? Enviar e-mail não é serviço de aplicação, é serviço de infraestrutura, tá? Por quê? Pouco importa a aplicação que seja, tá? Enviar e-mail. Eu posso trocar a aplicação inteira e envio o e-mail do mesmo jeito, tá? Então, é infraestrutura. Então, assim, a princípio, os pacotes é isso. Eu acho que a gente não tem modelado aqui a parte de envio de e-mail. Cadastrar anúncio não estava modelado, tá? Mas se a gente fosse modelar, você colocava o envio de e-mail na infraestrutura. Aí tem outras coisinhas que são pertinentes, né? Vamos lá. Vou pegar um próximo padrão aqui. Entidades e objetos de valor, tá? Então, as entidades e objetos de valor vão aparecer aqui no modelo de domínio, tá? E aí a gente tem que refletir sobre se todos os atributos são iguais nessa classe. São objetos diferentes ou são objetos iguais, tá? E aí a gente decide o que é objeto de valor e o que é entidade, tá? Então vamos pensar juntos aqui. Anúncio. Será que se dois anúncios tiverem todos o mesmo atributo, são anúncios diferentes ou iguais? E olha que a gente tem atributo aqui. Diferente. Por que são diferentes? Porque cada um tem um valor, um texto, um telefone. Não, tô perguntando o seguinte: se for tudo igual, é o mesmo preço, é o mesmo limite de palavra, a mesma data de publicação. Cadê o cliente? Não é por conta que tem um create que é objeto de valor ou não, tá? Por que é um VO? Porque se você tem dois anúncios idênticos, você está sentindo a mesma coisa. Isso aí. Faz diferença? Se os anúncios forem idênticos ou não? Dois anúncios iguais, botei na mesma página, todos os atributos são o mesmo, é o mesmo cliente, é o mesmo telefone, não é o mesmo anúncio? Então é. Então é o que? É um value object? Sim. Tá, como é que a gente pode dizer isso aqui? Ó, deixa eu ver se eu tenho algum estereótipo aqui que diga isso. Eu não tenho, tá? Não vai ter nenhum estereótipo pronto para isso, tá? Você pode marcar e colocar o seu estereótipo mesmo. Vou botar aqui, ó. Value tá assim. Apareceu aqui bem grande aqui em cima, né? Value object. Beleza. E seção? Seção do anúncio. Value object ou entidade? Seção que você diz se é tipo é a seção do anúncio. Value object também? Então vamos lá.
E assinante? Entidade ou value object? Se é entidade, por que é entidade? Porque só tivemos dois por meio e meio. Qual é o atributo que tem? Só tem e-mail. Tá. E aí? É entidade ou value object? Acho que é value object. Porque se eu tiver o meu e-mail, é o meu assinante. Acabou. Dá para ter duas pessoas o mesmo e-mail? Até dá, né? Até dá. Se for um e-mail compartilhado, e-mail de empresa, né? Esse tipo de coisa. Tá? Aí depende do caso aqui, né? Se a gente quiser considerar assim, aí seria uma entidade. Senão, se o mesmo e-mail é a mesma pessoa, aí é um valor. Tá? Então a gente arbitra. Tá? E aí, vamos botar aqui botar um value object, vai. É o que mais faz sentido. E a imagem do destaque, tá? Destaque é uma herança aqui do anúncio que só tem uma imagem a mais. Será que faz sentido eu ter uma herança do value object ser uma identidade, ser um entity? Acho que não, hein? Acho que tem que ser um value object aqui também. Então tá entendendo? Aqui por um acaso tudo acabou sendo value object, tá? Não quer dizer que na prova vai ser assim. Mas você entendeu qual é o processo que você tem que fazer? Tá? O processo é esse. Você vai se perguntar se é tudo igual, é a mesma coisa? Se é a mesma coisa, é um value object. Se não é uma entidade. Tá? Beleza? Então vou botar tudo value object aqui. Ô, Diogo, Oi. essa destaque Esse destaque aqui é uma herança do anúncio, é para dizer que existe um tipo de anúncio que é o anúncio de destaque. E aí esse tipo de anúncio ele tem uma imagem, ele tem um atributo a mais. Tá? Ó, esse resumo oferta e anunciante ele nem tem atributo, ele está aqui meio que perdido, tá? Eu não vou nem modelar esses caras. Olha só, o que mais que a gente tem? Aí vamos seguir para os aggregates, tá? Eu tenho os agregados. O que vem a ser um agregado? Eu vou encapsular alguns elementos. Eu vou agregar alguns elementos. Já, valeu. O que é um agregado? Agregado é um conjunto de elementos ali que você vai ter uma raiz e ele vai encapsular a criação dos outros, tá? Então, tem alguém aqui que seja candidato para fazer uma agregação? Ou pergunta, existe alguma agregação nesse modelo? Quando eu fiz lá, agora não lembro porque eu cheguei nessa. Agora eu queria lembrar porque eu cheguei, mas eu achei que anúncio era uma agregação de sessão. Olha só, aqui a gente tem uma agregação que é um relacionamento aqui da UML que a sessão agrega anúncios. Mas para a gente caracterizar uma agregação ali no Domain Driven Design, a gente tem que ter um cara criando o outro. Tá? Porque você vai encapsular aqueles elementos ali e você só vai acessar aqueles elementos do agregado através da raiz do agregado. Então faz sentido isso aqui? Por exemplo, sessão com anúncio ser um agregado? Por exemplo, eu só vou poder acessar anúncio através da sessão? Eu acho que não vai fazer sentido isso. Tá? Então, apesar de ter a oportunidade de fazer uma agregação aqui, ó, a gente não vai fazer. Tá? Não vai fazer. Tá? Como é que, se fosse, como é que a gente faria nesse modelo aqui? Tá? Lá no livro do Domain Driven Design, ele faz uma anotação que não existe um UML, tá? Então, tem aquela anotação que ele faz tipo um círculo
esse ciclo aqui não existe um ML, tá? Isso aqui é o cara do Domain Driven Design, ele fez isso aqui para ele entender que isso aqui é um agregado, tá? Como é que eu sugiro que vocês façam no Asta, tá? Bota o estereótipo para dizer quem é o aggregate root, quem é o root da agregação, e em vez de fazer a bolinha que você não vai conseguir fazer, você pode até fazer um quadradinho, cadê? Ou botar cor. Então imagina que esse cara aqui fosse um agregado, você ia colocar aqui, ó, root, esse aqui é o root do agregado, e aí você pode desenhar algumas coisinhas aqui, ó, do tipo fazer uma caixinha aqui com esses caras, tá? Ou pinta, pega aqui, ó, esse cara aqui, muda ele de cor junto com esse. Agora como é que faz isso no Astra? Eu já até esqueci. É fácil deixar a caixinha. Lá em cima? Aqui, ó, aqui, né? Aí, por exemplo, bota azul. Tá. Pronto, virou agregado. Beleza? Você tem uma forma de agrupar esses caras, dizer que esses caras funcionam juntos. Tá? Então essa aqui é a ideia. Tá? No caso aqui não faz sentido, tá? Mas eu vou deixar aqui pra gente poder entender. Tá? O que mais que tem? Ó, colocamos os agregados. Repositório e fábrica. Tá. Vou começar com o repositório, que é mais fácil. Tá. Lá no diagraminha de sequência, vamos pegar aqui um diagrama de sequência, ensinar a classificar. O cara tem aqui, ó, services, ele tem lá um servlet, tem os services, e os services acessam direto a seção e o assinante, que são os objetos, tá? Lembra lá daquele modelinho de arquitetura que a gente tinha um DAO no meio? Não cai não. Isso não sai do bicho. Não cai não. Olha só. Não tinha lá um DAO que pra gente acessar os objetos, a gente precisava acessar via DAO, porque o DAO é que o objeto que acessa. Basta você colocar esses caras e colocar o repositório no lugar. Então, por exemplo, eu teria aqui um assinante repository, né? Vamos botar o cara aqui, ó. Aí nesse cara aqui você tem os métodos lá. Insert, update, delete, tá? Então ele vai ter os métodos que tem no DAO. E em vez de acessar aqui direto o service, você vai acessar esse cara aqui e o service acessa ele, ó. Assim. E o service também. E não, mas aí é outro caso, cara. Porque, por exemplo, quando esse cara está acessando esse aqui, ele é só para passar parâmetro. Aí pode instanciar direto, porque você não está trazendo nada do banco. Tá? Mas se você não tiver, se você tiver no modelo que é estrito, você teria que chamar aqui. Tá? Acho que entendi, porque ali pelo service ele tá tendo ele pode alterar o banco. Isso aí. Aí para ele alterar o banco, ele tem que ser via repositório. Tá? Então é por aí que acontece. Beleza, isso para repositório. Aí tem mais um cara, tem a fábrica, né? Digamos que eu tenho um agregado. Se eu tenho esse agregado aqui, ó, esse agregado aqui, alguém vai ter que criar ele. Tá? Então muitas vezes a gente não quer fazer isso no construtor. Mas a fábrica faz o elemento agregador, né? A fábrica, você vai poder ter a fábrica aqui no próprio root do aggregate. É uma das opções, você ter a fábrica. Ou você pode ter a fábrica em outro lugar. Tá? O mais comum que a gente tem visto por aí é você ter a fábrica aqui, ó, no root do aggregate. Tá? E aí você não deixa os caras instanciarem o aggregate sozinho. Você instancia via fábrica e ele que cria. Tá? Então, como é que você bota a fábrica? Você vai botar um método aqui que é, por exemplo,
seção factory ou new seção, tá? Isso aqui é o tipo que a gente... São os nomes típicos para fábricas, tá? Se você quiser deixar bem claro que isso aqui é uma fábrica, você pode adicionar um estereótipo nele e botar assim, factory. Eu acho que aqui não vai ter. Então a grande diferença é que, ao invés de ele chamar tudo de construtor, ele tem um método para criar. Isso aí. Tá? E esse método tipicamente é estático, tá? Então você vai ter uma fábrica aqui, ó, tipicamente é estático. Por quê? Quando você bota uma fábrica, você não vai querer deixar criar pelo construtor. Então você vai tirar a visibilidade do construtor. Vai botar uma visibilidade privada ou protected, tá? Ou de pacote. E aí você vai ter um construtor que os outros caras não conseguem acessar. E aí quando eles querem criar o agregado todo é via fábrica. Via fábrica que é criado. Então, se você tiver um agregado, você tem que lembrar de colocar a fábrica para o agregado. Tá? Então, dica para vocês. Professor, esse aí é o diagrama de domínio, mas quando a gente, lá no MVC, fazia aquele diagrama lá de classe, a gente mostrava lá a questão meio que a ideia como havia a interação lá, desde a view até o service, né, que a gente fazia, não, até o model, né, na verdade, que a gente fazia, a gente não incluiu o DAO. Aí nesse caso a gente vai incluir no Domain Driven Design os caras não vão chamar de DAO não, tá? Eles vão chamar de repositório. Não, beleza. Mas repositório. A gente chega até o repositório? Chega. Aqui é só o diagrama de domínio. Ó. O que vai mudar no diagrama de domínio? O que aparece nele? No diagrama de domínio pode aparecer as fábricas, se tiver nos elementos de domínio, pode aparecer os agregados, pode aparecer os métodos, que a gente não colocou nenhum método aqui, mas a gente já vai ver que tem um método que tem que entrar aqui. Tá? Então isso aparece no diagrama de domínio. Os outros padrões lá, por exemplo, repositório, ele não vai aparecer no diagrama de domínio. Ele vai aparecer nos outros diagramas. Tá? Ele vai aparecer num diagrama que é de um caso de uso. Então, naquele caso de uso, para eu acessar o banco, tem que ser via repositório. Não, estou fazendo a pergunta porque no MVC a gente não gostou de colocar o DAO, pelo menos eu não lembro da gente colocar. A gente colocava sim. No diagrama de... Vocês que não colocaram naquele trabalho lá que a gente fez, entendeu? Vocês. Mas o DAO é comum da gente ter. Eu lembro de sei lá, só fez o MVC e colocou o DAO e ele não foi colocando. Mas é típico ter o DAO ou o repositório, né? Tá. É comum, tá? Ó, vamos fechar aqui. Então, o repositório colocamos, agregado colocamos, fábrica colocamos. Os serviços. Tá? Tem que tomar cuidado só o seguinte. A camada de controle aqui já estava modelada, tá? Então, a gente tem um monte de coisa services aqui. Tá? No caso, a única preocupação que você tem, os serviços já estão aqui. Se você tiver um serviço de infraestrutura, você tem que mover ele para o pacote de infraestrutura. Tá? O cara aqui não estava modelado, o serviço de infraestrutura não estava modelado. Mas se eu estiver pedindo para você modelar lá, ou tiver já modelado, você tem que vir aqui na infraestrutura, aí você cria lá a classe, aí chama lá, por exemplo, e-mail services. Tá? E aí lá dentro do e-mail services tem, sei lá, um send e-mail que envia o e-mail. Mas ele está na infraestrutura. Se botar na camada de aplicação, conceitualmente está errado. Tá? Camadas de aplicação são só serviços da aplicação. Por exemplo, aqui, ó, buscar sessões é um serviço da aplicação. Tá? É referente a esse domínio. Tá? Você criou lá quando você implementou, por exemplo, você criou uma classe repositório que como se ela fosse meio que genérica, né? Aquele cara não entra, você não representa ele. Lembra que a gente botou lá no código, a gente botou ele na infraestrutura, porque ele não é dependente do domínio, ele é um cara geral. Agora os específicos entram na parte de
a gente colocou no modelo, né? O repositório. É isso. Ó, só para a gente fechar aqui. Então isso em relação aos serviços. O modelo de domínio rico, tá? Você tem que olhar as regras de negócio e ver se as regras de negócio aparecem no modelo de domínio. Então lá no caso de uso, tem uma regra de negócio lá, ó, RN01. Quem anuncia paga R$2 pelo anúncio, paraná, paraná. O anúncio fica disponível por 15 dias, não sei o que, tá? Então essas continhas aqui, tá? Se tiver algum método envolvido, ele vai aparecer no domínio. Então vou dar um exemplo para vocês. Aqui ele tem os atributos, né? Valor do produto, tempo, limite de palavras. Mas, por exemplo, eu podia ter que calcular o valor do produto através de um método, uma regra de negócio. Aí esse método ia aparecer aqui, tá? Por exemplo, calcula valor. Tá. Repara que se a gente estivesse usando um MVC normal, a gente ia jogar isso lá no services, né? Tá. Não é o caso. Aqui é o modelo de domínio rico. Se é só dependente do domínio, você vai colocar nos elementos de domínio. E se você tem como colocar num elemento de domínio, você vai colocar. Então, calcula valor não é do anúncio? Não é um método do anúncio? Não é um anúncio que precisa ter o valor calculado? Tá? Então, ele entra no elemento de domínio, que é o anúncio. Tá? Então, esses detalhezinhos vocês têm que ver. Tá? A diferença do que a gente está acostumado para o Domain Driven Design é por aí. Tá. Deixa eu ver se faltou falar de alguma coisa. Não, acabou. É isso. Dúvidas, perguntas? Pergunta. Não, olha só, o serviço, gente. Lá nos slides tem o que é um bom serviço, né? Um bom serviço é um cara que ele vai manipular, ele depende dos objetos de domínio, mas ele não se encaixa em nenhum lugar no objeto de domínio. Nas classes de domínio. Então, por exemplo, vou pegar um cara aqui, ó, buscar sessões. Buscar sessões. Será que eu posso botar buscar sessões em alguém aqui? Eu até podia pensar que botar em sessão, né? Sessão buscar. Mas faz sentido? Para eu buscar uma sessão, eu já tenho que saber qual é a sessão. Eu já tenho que instanciar o objeto. Então não faz sentido eu colocar o serviço no domínio. Aí o que a gente faz? A gente usa um serviço de aplicação. Então tem esse anúncio services aqui, que fica na camada de aplicação, que é um serviço, e ele provê aqui os serviços, ó, buscar sessão, buscar anúncio, cadastrar anúncio. Tá? Agora, regra de negócio, por exemplo, calcular o valor. Calcular o valor só depende do anúncio. E é calcular o valor para aquele anúncio. Esse cara encaixa bem na entidade aqui, no Value Object de domínio anúncio. Tá. Diga. Você pode diagrama que tinha esse aqui? Não. No Asta? Cadê a fábrica? A fábrica entrou aqui, ó. Tá aqui a fábrica. Aqui, ó. Vou botar aqui os qual desses? Fábrica, repositório, ele entrou aqui, ó, que o service tem que chamar o repositório, tá? E o repositório ele chama o Value Object, porque o repositório ele é uma forma de você acessar os dados, tá? Então, se você vai acessar um dado que está armazenado, que precisa do banco de dados, alguma coisa assim, é via repositório. Então, você não chama o assinante service, não chama direto o assinante, ele pede para o repositório fazer alguma coisa com o assinante, entendeu? É isso. Anúncio? Exceto. Não, eu só fiz para esse, tá? Eu só fiz para esse. Eu devia ter feito aqui do lado também para o outro, tá? Eu só fiz para esse aqui para dar um exemplo. Beleza? No caso, se tivesse, ele ia ter um botão para acessar a sessão. E
repositório para acessar só isso. Não, se você precisasse aqui, ó, se você está usando o Domain Driven Design, esse anúncio service, quando ele for gravar o sessão, ele não pode gravar o sessão direto. Ele tem que pedir para o repositório fazer isso, tá? É porque o repositório dá acesso aos dados. Tá. Mais dúvidas, perguntas? Diga. Domínio? Tá aqui. Oi? Ou ele faz parte do agregado, ou ele tem que fazer acesso via sessão. Então, por exemplo, esse cara aqui, como ele herda desse, faz mais sentido que ele faça parte do agregado. Tá? Então, vamos pintar ele aqui, ó. Pinta ele. E esse anunciante aqui, ele tem um relacionamento com o anúncio. Se ele tivesse se a gente estivesse fazendo um agregado aqui, esse cara aqui ia ter que fazer parte do agregado também. Ou ele não ia poder ter esse relacionamento com o anúncio e ele ter que ser relacionamento com sessão. Porque ele não poderia realmente acessar ali diretamente. Tá? Fala. A ideia é tipo você ler lá um documento nos casos de uso e aí a gente criar lá o diagrama que seria o diagrama de domínio já com o ZDD, aí a gente montaria. Eu já devo trazer uma coisa mais pronta, tá? Então, por exemplo, eu já devo trazer do jeito que estava mais ou menos aqui. É porque esse exemplo aqui ele não foi pensado para isso, então algumas coisas deram errado. Não tem nenhuma entidade. Lembra o seguinte, quando se você tiver entidade, lembra de criar o atributo ID. Por quê? A entidade tem que ter um ID, né? Diogo, e se o identificador tem como identificar o objeto ser conjunto de dois atributos? Tem como. É igual o banco de dados, né? Você ter primary key que é com mais de uma coluna. Tem. Mas isso acontece. Mas isso faz logicamente. Você faz logicamente isso. Tá? Você faz lá no equals, tá? O mais comum é encontrar o ID, mas você pode fazer. Não tem problema nenhum. Mais dúvidas, perguntas? Professor, Fala aí. o value object você não dá ID para ele na representação, mas no banco vai, né? Isso aí quando a gente falou. Mas como a gente está só modelando aqui, você não modela. Ou não é para O que? O ID? O ID, ele conceitualmente não é para colocar no value object. Conceitualmente não é para colocar. Você coloca porque lá quando a gente vai... Um problema técnico de implementação. Quando você chega para persistir o cara no banco, você precisa do ID. Aí você vai lá e bota o ID. Agora, tem uma coisa a se pensar. não pode. Tem uma coisa a se pensar. O ID ali ele é necessário por causa do JPA, e o JPA exige que você coloque um primary key. Mas você podia fazer um primary key com todas as colunas. Todos o quê? Todas as colunas, todos os atributos. É plenamente viável no banco de dados fazer isso. Você só vai ter um problema de índice, né? Que os seus índices vão ficar todos complicados lá. Mas aí você tem a opção de criar o ID. Mas como o JPS pode usar sequence? Você pode usar sequence. Pode usar Aí sequence. você coloca logicamente no Java e... Mas mesmo assim você ainda tem que marcar o cara e dizer quem é a sequence. Tá? Você tem que dizer quem é. Oi? Não, parte prática não vai ter código não, tá? Não vai ter código não. É só conceitual, saber se você sabe aplicar os conceitos. Tá? Só análise. Beleza? Oi? É o Eric Evans. Vamos fazer o seguinte. Quem quiser